Referência em atendimento ao AVC, o Hospital Centenário de São Leopoldo vai administrar medicação que reduz sequelas e tempo de internação. Em todo o país, apenas 70 hospitais estão credenciados para aplicar o tratamento pelo Sistema Único de Saúde. Veja também, o governo anuncia a nova presidente da FEPAM, Gabriele Gottlieb, entregou o cargo argumentando constrangimento depois da Operação Concutari, que prendeu 18 suspeitos de fraudar licenças ambientais. 6 presos prestaram depoimento hoje na Superintendência da Polícia Federal. Ex-prefeito de Novo Hamburgo, Jair Foscarini, e 2 ex-secretários municipais do Meio Ambiente são condenados por crimes ambientais relacionados ao aterro sanitário do município. Ainda, casamento coletivo reúne 29 casais em Porto Alegre. O desafio de um ciclista de Canoas, ele vai percorrer o litoral gaúcho de ponta a ponta de bicicleta. E a previsão do tempo, feriado de calor e chuva no estado. Veja agora no Ubra Notícias. Boa noite. O Leão em contagem regressiva encerra logo mais às 11 horas e 59 minutos o prazo para os contribuintes entregarem a declaração do imposto de renda. A expectativa da Receita Federal é de que as declarações superem 26 milhões no país, um recorde em relação a anos anteriores. Quem perder o prazo terá que pagar uma multa mínima de R$ 165,74. Até o momento, 94% dos gaúchos entregaram a declaração, 106 mil ainda não acertaram as contas com o Leão. O ex-prefeito de Novo Hamburgo, Jair Foscarini, e 2 ex-secretários municipais do Meio Ambiente foram condenados a 4 anos de prisão em regime semiaberto por crimes ambientais cometidos no aterro sanitário do município. Mas, de acordo com a decisão da 2ª Vara Criminal de Novo Hamburgo, a pena vai ser substituída por prestação de serviços à comunidade e pagamento de multa no valor de 50 salários mínimos. Conforme a decisão judicial, as condições inadequadas das instalações do aterro municipal poderiam prejudicar a saúde da população, a morte de animais e a destruição da flora. Foscarini disse que vai recorrer da decisão. E os prefeitos que tiveram o registro indeferido ou o mandato cassado por crime eleitoral ou outras irregularidades vão ter que arcar com os custos das novas eleições. A Justiça Eleitoral e a Advocacia Geral da União vão entrar com ações contra os pleitos em 26 cidades de todo o país, onde ocorreram novas eleições. Aqui no estado, ocorreram novos pleitos em 6 municípios: Eugênio de Castro, Tucunduva, Triunfo, Sobradinho, Fortaleza dos Valos e Novo Hamburgo. As novas eleições em Rodeio Bonito e São José das Missões, que ocorreriam no próximo domingo, foram suspensas. O governo do estado anunciou no fim da tarde a nova presidente da FEPAM. A atual procuradora do Rio Grande do Sul, Márcia Gomes, assume o cargo interinamente. A ex-presidente, Gabriele Gottlieb, entregou o cargo nesta tarde ao chefe da Casa Civil, Carlos Pestana. Gabriele argumentou o constrangimento depois da Operação Concutari, que prendeu 18 suspeitos de fraudar licenças ambientais por meio de propina. 7 presos da Operação Concutari prestaram depoimento nesta terça-feira na Superintendência da Polícia Federal em Porto Alegre. De acordo com a assessoria de comunicação da PF, 2 presos prestaram depoimento ontem. Os nomes dos depoentes não foram divulgados porque a investigação ocorre em segredo de justiça. Após os depoimentos, os envolvidos retornaram ao Presídio Central. A partir de hoje, o Hospital Centenário de São Leopoldo passa a ser referência no atendimento a pacientes com acidente vascular cerebral na região metropolitana. O novo tratamento pelo Sistema Único de Saúde reduz o risco de morte e de sequelas. 40 profissionais, entre enfermeiros, médicos e socorristas, foram treinados durante um mês.
Fernanda, enfermeira há quase 20 anos, aprendeu a fazer o diagnóstico mais rápido. São testes bem básicos, né? Pedir para o paciente repetir a frase: o Brasil é o país do futebol. Pedir para ele nos dar um sorriso e fazer a identificação se os dois lados do rosto estão iguais. E pedir para ele levantar os braços e ver se ele consegue ficar com os braços, né, estendidos sem deixar nenhum deles cair. A chamada terapia trombolítica torna o Hospital Centenário um dos 70 no país como referência no tratamento do AVC isquêmico, que se dá quando o sangue não chega ao cérebro. A medicação, que será fornecida pelo SUS, desobstrui a artéria e dá sobrevida ao paciente. As chances de morte diminuem 18% e as de sequela quase pela metade. O tratamento em si não é novo, mas a ideia de ser ágil na chegada do paciente com AVC, isso é uma coisa que deve ser enfatizada, porque nós precisamos aplicar essa medicação, nos casos onde há indicação, até 4 horas e meia depois do início dos sintomas. Então, o ponto fundamental de todo o tratamento é identificar a situação e agir rapidamente para que a gente obtenha o melhor resultado dessa medicação que está sendo aplicada. O AVC é a doença que mais mata no país. De acordo com dados do Ministério da Saúde, são 68 mil mortes por ano. Por isso, a prevenção e saber reconhecer os primeiros sintomas é tão importante. 90% dos casos poderiam ser evitados se o socorro médico fosse rápido. Fatores como sedentarismo, fumo e hipertensão arterial são as principais causas. O médico alerta que é cada vez maior a incidência em pessoas mais jovens, entre 30 e 40 anos. Muitos nem desconfiam do risco. O AVC, ele pode ocorrer com sintomas muito variados, né? Até mesmo para o médico treinado, algumas situações podem oferecer dificuldade para diagnóstico. Então, o que se recomenda para os familiares, para os leigos, é que, se houver alguma mudança no comportamento, se houver alguma queixa consistente do paciente no sentido de perda de força, perda de sensibilidade, dificuldade para articular as palavras, confusão mental, dificuldade para acordar nos horários onde normalmente estaria acordado, por exemplo, um paciente que sempre acorda às 7 da manhã, que às 11 horas da manhã está dormindo, eu acho que é importante que a pessoa considere a possibilidade. E, nesse caso, a melhor conduta é acionar, especialmente o SAMU, que pode trazer esse paciente ao hospital e possibilitar um diagnóstico correto. Porque o diagnóstico definitivo do AVC, ele não pode ser só clínico, ele depende de uma tomografia computadorizada para que se localize a área afetada e a gente também tenha certeza de que não é um AVC hemorrágico, de que é mesmo isquêmico, porque senão, conforme nós já dissemos, não poderia aplicar a medicação. O secretário da Agricultura, Luiz Fernando Mainardi, assinou hoje a autorização para o início das obras do cercamento do Parque de Exposições Assis Brasil em Esteio. Os trabalhos começam imediatamente. Orçado em R$1.800.000, o cercamento do parque deve ser concluído em 8 meses. Serão 2.800 metros de concreto vazado em módulos. Como a obra não vai ficar pronta para a Expo Inter deste ano, a prioridade é concluir o cercamento da parte da frente do Assis Brasil. Os táxis de Porto Alegre estão mais caros a partir de hoje. As tabelas com reajuste de 8% começaram a ser entregues nesta terça-feira pela IPTC aos motoristas. A bandeirada inicial passa a custar R$ 4,22. O quilômetro rodado passa para R$ 2,11 na bandeira 1 e R$ 2,74 na bandeira 2. A hora parada foi fixada em R$ 14,90. A sacola de supermercado sai por 60 centavos. Um volume de mão e mala custa R$ 1,20. Grandes volumes e animais de estimação de pequeno e médio porte custam R$ 6,00 para transportar. A seguir, a previsão do tempo para o feriado, quarta-feira com chuva e quente no estado. Já, já.
A empresa responsável pela reforma do Beira-Rio está com 180 vagas em aberto para os cargos de pedreiro, servente de obra e carpinteiro. Interessados devem se encaminhar à agência de empregos TKRH no centro de Porto Alegre. Mais informações por telefone